A gente tem um público, né, diverso de vários lugares do país. A gente tem irmãos que são da nossa igreja em outros lugares e também temos irmãos que são de outras denominações que nos assistem. E uma coisa muito interessante é que a gente tem esse feedback de que as pessoas que estão assistindo pela internet de outros lugares, elas têm a intenção de um dia estar aqui na Escola Bereana, né? A gente às vezes fala, né, a gente convida tanto as pessoas, principalmente o público que a gente sabe que está ligado a essa área da EBD, né, os professores, os próprios alunos que participam das nossas classes, quem ama estudar a palavra de Deus. E às vezes as pessoas não valorizam, né, essa oportunidade que muitos gostariam de ter. Então é um prazer tê-los aqui, mas também, para mim, sempre é um prazer estar aqui na Bereana, né? Ou aproveitando hoje, justificando a ausência do pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo tinha um compromisso agendado para a data de hoje, então o pastor Ronaldo não vai estar aqui hoje conosco. Então toda vez que o pastor Ronaldo não está, que eu não estou, ou que o Alex não está, a gente fica até acontecer alguma coisa, porque a gente marca aqui né, bate um ponto aqui semanalmente, faz parte do hábito das nossas vidas, né? Antes de a gente passar aqui para a gente orar, para a gente chamar o professor, eu coloquei esse anúncio do programa Alvoroço, né? Para quem ainda não conhece, o Alvoroço é um projeto que a Escola Dominical iniciou, já vai fazer acho que talvez dois anos mais ou menos que a gente tem esse trabalho. Esse trabalho ele começou uma espécie de um programa mesmo, ao estilo como se fosse um programa de auditório, e para tratar sobre temáticas que são relacionadas à Bíblia e que podem envolver a vida do adolescente. E a gente foi passando ao longo do tempo por algumas reformulações do projeto. A gente teve um período que a gente tinha alguns podcasts das lições para esse público adolescente. E agora, mais recentemente, a gente começou uma nova temporada. Essa nova temporada, na verdade, ela é uma espécie de programação onde se tem é como se fosse uma peça teatral, né, filmada, tem ali todo um roteiro escrito, uma história escrita, e essas histórias elas são baseadas nas lições que os adolescentes estudam. Então, é muito interessante quem está relacionado com esse público, quem filho adolescente, ou quem de alguma forma também busca, né, levar a palavra de Deus para esse público, conhece alguém, alguma pessoa conhecida tem um filho dessa idade. Tanto para o público adolescente quanto para o público jovem, a linguagem é bem adequada. Isso fica lá no canal do YouTube, EBD ADVEC. Então, toda segunda-feira, às 17 horas, tem um novo episódio. Então, o episódio que acontece na segunda-feira é referente à lição que os adolescentes vão estudar no domingo seguinte. Então, vale muito a pena assistir, compartilhar, se inscrever no canal. Além disso, nesse canal a gente tem a reprise da Escola Bereana também, e outras coisas relacionadas à nossa programação que são colocadas nesse canal. E também está vinculado à Fábrica EBD, né? Eu acho que todo mundo aqui já conhece a Fábrica EBD, que todas essas programações estão vinculadas ou sendo divulgadas lá. Então, é uma dica aí que eu dou para você, toda segunda, às 17 horas, o Alvoroço. É interessante porque foram criados personagens, né, dentro desse programa. Esses personagens, eles refletem um pouco sobre algumas coisas que a gente tem no dia a dia, né? Cada um tipo de crente diferente, alguns compromissados com a palavra, outros ainda que estão dispersos, e ali a figura sempre de alguém para poder direcionar a palavra de Deus. Então, está muito interessante esse programa Alvoroço. Eu dou essa dica aí, se você puder, entra lá no youtube.com/EBDADVEC e se inscreve e acompanha lá ou compartilha com alguém. A gente tem todas as outras redes sociais também da EBD, do Instagram, Facebook, tudo EBD ADVEC. E o da Fábrica EBD também, @FábricaEBD, youtube.com/FábricaEBD. E na Fábrica a gente tem uma dimensão um pouco maior de materiais, tudo de graça, né? Outra coisa também que a gente tem falado muito, uma oportunidade muito boa de você
poder se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Tá bom? Sem mais delongas aqui, eu vou chamar o professor, depois vou chamar o pastor Josiel para poder fazer uma oração pela vida do professor, para poder a gente dar início. Hoje a gente vai para a lição de número 6, já vou botar na tela aqui para o professor começar. Uma lição que fala sobre guarde o seu coração. Então, guarde seu coração aí que vem coisa muito boa. Na verdade, abra o seu coração para poder receber o que a gente vai ter de ensinamento aqui nessa noite. Então, eu quero chamar aqui nessa noite um amigo, uma pessoa que eu tenho admiração, né, por conta do trabalho desenvolvido, alguém muito ligado a essa área da Escola Bíblica Dominical e alguém que a gente vem travando um relacionamento, né? A EBD, ela aproxima pessoas que têm projetos no reino, e a gente acaba formando alianças e fazendo a obra de Deus. E ele é um contribuidor de um projeto que Deus colocou no meu coração, que é o Crente Docente. E hoje, inclusive, ele já ministrou lá, já teve o áudio da lição ministrada, o CDcast, é o áudio da lição, que é diferente do que ele vai ministrar aqui, porque aqui vai ter um tempo maior, e lá é uma outra abordagem que também vale muito a pena você conferir. Então, vou chamar aqui, vocês recebam com carinho o professor Jailton Lima. O pastor José vai orar para a gente iniciar. Glória a Deus. Vou pedir que vocês estendam as mãos para cá. Isso, para a gente abençoar o nosso mestre, né? O homem que foi separado nesta noite para nos abençoar com essa ministração poderosa. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento especial, ó Deus, a qual tu nos concede estarmos aqui, a esta mesa, onde vamos nos alimentar, para que tenhamos um fortalecimento espiritual e cresçamos na graça e no conhecimento da tua palavra. Apresentamos a ti o teu servo, Senhor, o teu ungido, que será o canal de bênção para a nossa edificação nesta noite. Que ele possa estar inspirado, Senhor, que o teu Santo Espírito possa fazê-lo lembrar tudo aquilo que ele estudou e preparou para nos abençoar nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo Jesus, bom estarmos aqui na Escola Bereana mais uma vez para ministrar uma aula, contribuir para o subsídio da lição de domingo, lição de número 6, que tem por título lá, Guarde o seu coração. Eu quero, desde já, agradecer ao Edivanei pelo convite de estar aqui, é uma bênção poder contribuir com os amados irmãos, agradecer ao pastor Ronaldo, que é o nosso líder, que muito também nos ajuda. Eu estou aqui com a minha esposa, a irmã Rosângela, que é também a bênção na nossa vida, né? Nós temos 2 filhos, que é a Larissa e o Levi, e que estão em casa nesse momento, né? E também eu estou como vice-dirigente lá na nossa filial Marcílio Dias, que é uma filial histórica, antiquíssima, né? A época datada aí de seus, se a gente for na ponta do lápis, pode beirar aí 60 anos. Então, que é a idade mais ou menos da ADVEC. E os obreiros aqui nossos líderes de escola dominical também estão aqui, que é o diácono Paulo Vitor e o diácono Ângelo Márcio, que são líderes lá da nossa filial na Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, nós temos a lição de hoje, que é a lição de número 6, guarde o seu coração. Aqui do lado, né? É isso? Oh. Sim, aqui, pronto. Maravilha. E o texto áureo, que está já bem patente aí na lição, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Em outras versões vai dizer que guarda o teu coração, guarda os teus pensamentos, porque dele depende a sua vida, ou a sua vida depende de como o seu pensamento processa. Então isso é muito importante. E quando a gente abre a Bíblia, né, em Provérbios capítulo 4,
a gente observa que o ápice do versículo 23, ele é o ponto nevrálgico, né, o clímax daquilo que se deve realmente gravar, guardar, proteger em relação ao nosso coração. Se você abre a Bíblia em Provérbios 4, você vai ver que no versículo 1 tem coisas a guardar, no versículo 2 tem outras coisas a guardar. Por exemplo, no versículo 1 eu estou acompanhando a Almeida Revista e Corrigida. Provérbios 4:1, ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. A prudência, né? A prudência é algo que você deve guardar. Aí no versículo 2 tem a boa doutrina, que é o bom ensinamento, né? A lei. A minha lei, ainda no versículo 2. Aí depois no versículo 4, retenha as minhas palavras, as palavras de sabedoria no teu coração. Guarda os mandamentos e vive guardar os mandamentos. Isso tudo que você e eu precisamos guardar. No versículo 5, adquire a sabedoria, inteligência. São coisas que você precisa guardar. A palavra da minha boca, a sabedoria ali personificada. Versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria. Com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. No versículo 9, dará à tua cabeça um diadema de graça. Diadema de graça é algo que você precisa guardar. Coroa de glória é o que você precisa guardar também. Por elas andando, versículo 12, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção, versículo 13, não alargues, guardar a correção. Tem gente que não gosta de ser corrigido, mas a correção é para ser guardada no seu coração também, tá bom? Então, guarda a correção, não largues, guarda porque ela é a tua vida. Olha o versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Né? Versículo 20, o que mais você precisa guardar? As minhas palavras, as palavras de sabedoria, as minhas razões, ou seja, nosso raciocínio, como a gente processa. Versículo 21, guarda-as no meio do teu coração, para guardar centralizadamente no seu coração. Aí o versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que mais você precisa guardar? Ainda no capítulo 4 de Provérbios. Os teus olhos olhem direitos. Guardar o teu olhar, para onde você foca, para onde você direciona a sua mente, o seu olhar. Os teus olhos olhem direitos. As tuas pálpebras, versículo 25, olhem diretamente diante de ti. Aí versículo 26, o que mais você precisa guardar? Guarda os teus pés. Em Eclesiastes fala, lá no capítulo 5, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, bem direcionados. Versículo 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então você vê, no capítulo 4 de Provérbios, Provérbios 4, embora a gente não diga capítulo, né, relacionado aos livros poéticos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, né, a gente menciona Provérbios 4, para você ter uma noção daquilo que você precisa guardar. E o versículo 23, ele é como se fosse o clímax. Sobre tudo o que se deve guardar. Tudo o quê? Tudo que a gente falou aqui. Tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, no sentido de proteger o seu coração. Imagina hoje, no caos social e econômico, midiático, político, ideológico que o país está vivendo. O que mais a gente precisa hoje guardar? O nosso coração. O que a gente põe diante dos nossos olhos. Está aí a mídia com toda a pressão em cima. Está aí todo um noticiário totalmente, como eu posso dizer, esquematizado já para aterrorizar. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Quem trabalha em direção da igreja sabe que os membros muitas vezes procuram a gente para conversar. Eu estou aterrorizado, eu estou com medo, eu estou com problema, não consigo dormir, diante de tanto caos que se instalou no país, né? E de tanto exagero midiático que é próprio, né, dessa veia globalista que aí está. Então, relacionado a tudo isso,
o que nos cabe pela palavra de Deus? Guardar tudo e proteger tudo. No que tange a família, que é o compêndio da lição desse trimestre, é família. Quando nós protegemos o nosso coração, nós somos casados. Quando eu protejo o meu coração, estou protegendo o coração da minha esposa. Eu estou protegendo o coração dos meus filhos. Estou protegendo o coração da minha parentela. Se eu sou obreiro na casa de Deus, eu estou protegendo meu coração e protegendo a minha igreja. Estou protegendo o coração dos membros, dos meus amigos, das pessoas que eu me relaciono interpessoalmente. Então, quando você protege o teu coração, você também está protegendo o outro. Está incentivando o outro a se proteger também. Tá certo? Então, esse é o texto áureo da lição. Então, a palavra coração na Bíblia. A palavra coração na Bíblia, isso aqui é mais para você fazer um compêndio exegético da palavra coração. Você vai observar, tá? Existem outras palavras hebraicas que podem ajudar você e outras palavras mencionadas em povos da antiguidade, como os sumérios, acadianos. Você vai pesquisar e vai encontrar algumas outras palavras que têm a ver com o coração no sentido mais emocional. A palavra hebraica leb aparece na Bíblia primeiramente para se referir ao ser do homem. Então não é, quando a palavra leb no hebraico, ela não é o órgão, o cardia, como fala na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Tá? Mas é o leb, que é o ser, é o pensamento, é a vontade, o sentimento do ser humano. Você vai ver isso, o Weine, por exemplo, ele vai citar dizendo que essa palavra leb, ela é mencionada mais de 800 vezes só no Antigo Testamento. Então, para vocês verem que há um enfoque no ser do homem, em todo o trabalhar divino, desde a criação até a era da graça, que é o alvo de Deus para a humanidade. Né? Vocês veem nas profecias de Isaías, você lê Isaías capítulo 1, outros capítulos de Isaías, quando Deus está repreendendo ali o povo, ele pede: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração, o leb, está longe de mim. Aí você vê ali um antropomorfismo em Isaías capítulo 1, que Deus fala assim: eu estou cansado de vocês, das ofertas de vocês, que vocês me honram com os lábios, mas não honram com o coração, com o ser, com a alma. Então, tudo que a gente faz relacionado à adoração a Deus, ao ensinamento, ao inclinar-se à lei de Deus, a gente tem que fazer com todo o nosso coração. Você vai ler os mandamentos, você vai ler Deuteronômio, você vai ler todos os compêndios legais do Antigo Testamento, e Jesus vai ratificar isso no Novo, que todo o nosso relacionamento com Deus deve ser completo, e não pela metade. Então, você observa esta palavra leb aparecendo por centenas de vezes no original em todo o Antigo Testamento, simbolizando aí todo o ser do homem, sua mente, seu pensamento, sua vontade, seu sentimento, como em Gênesis 6, versículo 5. Abre lá. O coração é a sede do que o homem imagina, deseja e sente. Então essa primeira menção que a gente vê na Bíblia está lá em Gênesis 6, versículo 5. Quando na epígrafe aí está dizendo a corrupção geral do gênero humano, os irmãos que pregam aqui com certeza já pregaram nesse texto. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, olha a mente em processo, toda a imaginação dos pensamentos era má continuamente. Então, por causa do pecado que entrou no mundo, o coração do homem ficou corrompido. E a corrupção do coração gerou sentimentos malignos que atrapalharam o relacionamento do homem para com Deus. Então a graça de Deus, a promessa do Salvador veio para aplacar essa corrupção geral do ser humano e salvá-lo pela graça e o sacrifício expiatório de Cristo. Então isso já é uma ideia que você e eu possamos ter sobre a condição do coração humano por causa do pecado original. Ok? Vamos lá. Então, prosseguindo. O texto bíblico básico, eu fiz aqui algo bem incomum, porque no texto bíblico básico da lição, você tem lá 1, 2, 3, 4, 5 textos.
Então, nesses 5 textos, ele apresenta alguns caracteres do coração do ser humano. Mas é interessante, se você abre lá, por exemplo, no Salmo 55, versículo 4, o que está escrito lá, no texto bíblico básico da sua revista? Você tem, eu sempre falo isso lá no canal Crente Docente, né, nós estamos aqui entre professores, entre pessoas que vão ministrar no domingo. Lá no Crente Docente eu sempre digo assim, irmãos, o seu material de estudo primaz, é o material primaz, é a Bíblia, a sua revista, um dicionário bíblico, um comentário bíblico depois, algum compêndio doutrinário. É muito importante que você e eu conheçamos o básico da teologia sistemática, porque a teologia sistemática, ela direciona a gente, ela direciona na doutrina, né? O pastor Silas, na Santa Ceia, ele trouxe um compêndio bíblico-antropológico. Se você não estava aqui, vai lá e assiste. Antropologia bíblica pura, aquela pregação. Lindíssima, e é bom que você e eu tenhamos uma ideia de teologia sistemática dentro do que o nosso pastor pregou. Agora você observa, o texto bíblico básico, o Salmo 55. O meu coração está dorido. Olha a linguagem poética, né? O meu coração está dorido. Geralmente a gente ouve a palavra, né? A Almeida Corrigida ela é vernacular, ela tem umas palavras bem, uns climas bem, umas palavras bem originais, bem literais e bem antigas, né? Coração dorido, agitado. Coração agitado, coração dolorido. A gente fala muito, o dolorido a gente é mais comum de falar, né? O dorido a gente lembra mais do Doril, que é lá o comprimido. É verdade, então dorido. Então dorido por quê? Agitado por causa das circunstâncias ao redor. O Salmo 55 é um salmo em que Davi está sendo oprimido pela perseguição dos inimigos, então ele está com o coração agitado. Aí vai dizer aqui entre nós, que quando a gente está em tribulação, quando a gente está em adversidade, será que o nosso coração fica quieto ou inquieto? Dorido, inquieto, agitado, por causa das circunstâncias, que levam uma angústia, né? Uma dor angustiante. Por quê? No próprio versículo 4 do Salmo 55, você vê que terrores de morte sobre mim caíram. Ele está num momento de pânico, por causa da pressão dos inimigos, um momento de pânico. Aí você observa que ele está com o coração, ele diz aqui que ele está com o coração agitado, acelerado, dorido, angustiado, tá certo? Por causa de terrores de morte que sobre mim caíram, que as pressões que ele está sofrendo. Aí depois você vê o belíssimo Salmo 73. O Salmo 73, ele é interessante e é conhecido de todos nós aqui como o Salmo da indignação. A gente vai falar um pouco de indignação lá mais tarde. Indignação. Por que indignação? Ele começa o Salmo 73 dizendo que Deus é bom. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Aí daqui a pouco ele começa a testemunhar a realidade da angústia dele. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, quase tropeçaram os meus passos. Mas por quê? E ele explica, porque eu comecei a observar a prosperidade dos ímpios. Ele começa a observar o sucesso daqueles que não temem a Deus. Então isso deixou ele com o coração perturbado. Isso traz à memória também o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, Deus revela ao profeta que está levantando a Babilônia. Os caldeus, nação amarga e impetuosa. Aí Abacuque fica agitado. Abacuque ele fica angustiado porque ele não entende o problema do mal. Ele não entende o problema do mal. Né? Então você observa que há uma receita no Salmo 73, se você ler o Salmo 73 todo, aí aqui no versículo 21 e 26, ele diz que o coração dele está azedo. Tem gente que gosta de laranja azeda, eu já não gosto. Imagina um coração azedo, um coração amargurado. O pastor Ronaldo não está aqui, eu tenho que tentar dessa veia do humor aqui, até porque você é o Jailton Lima. Aí, pô. Entendeu? Então vocês observam.
Eu não fiz menção aqui, gente, do professor Alex, que é meu professor do Cefec, é uma bênção aqui, é um coordenador, é o cara que manda nos bastidores aí também. Eu não fiz menção da professora Flávia Nazário, que trabalha no Interligados Kids, que também é professora nossa lá na filial, tá bom? Tem gente bacana aqui hoje. O varão lá de Gramacho. Coisa boa. Jailton, Deus abençoe. a gente tentar aqui as interações aqui. Interessante porque o salmista, no Salmo 73, como você falou no início, a linguagem que muitas das vezes é usada, ela não se refere ao órgão, à parte corpórea que o salmista utiliza. Sim. E aqui ele vai usar a questão do picadas nos rins, né, a carne e o meu coração desfalece. Aí ele vai na sequência e fala assim, ó, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Então a agonia dele nada tem a ver com a massa corpórea, com qualquer tipo. Ele está, na verdade, expressando a agonia do interior dele, né? Perfeito. É o amargurado. Então você vê que ele está falando que o coração dele, no versículo 26, ele vai até dizer que o coração está desfalecido, enfraquecido, né? Fraco. Coração enfraquecido. Agora, o Salmo 73, ele tem a sua beleza, pastor. Qual é a beleza? Quando ele, aí lá no versículo 16, se não me engano, está escrito, até que entrei no santuário de Deus, então vi eu o fim deles. Onde está a cura para o coração angustiado? No santuário de Deus. Eu fico às vezes perguntando, onde está o povo de Deus? Irmão, não adianta. Você que está assistindo a gente, você que está aqui na Beriana e fala isso lá na tua aula no domingo, irmão. Não adianta se enclausurar dentro da sua casa e abandonar o templo. É para vir à casa de Deus. Aqui tem cura para a sua alma, para o seu coração, por causa do santuário de Deus. Aí o que tem no santuário de Deus? Tem altar. O que tem no santuário de Deus? Tem fogo, tem sacrifício, tem a glória de Deus. É isso que vai sarar o coração daqueles que estão angustiados, temerosos, inclusive na sua família, que é o contexto geral da lição. A sua família, ela precisa estar aqui dentro, na casa do Senhor. Isso é muito importante. Você, sua esposa, seus filhos, não tem outro lugar, não tem outra Betel. A Betel é a casa do Senhor, é aqui. Então, o Salmo 73, Asaf, ele discorre de tudo isso, de toda a sua angústia, de toda a sua indignação, mas entende o fim daqueles que ele estava indignado, a partir do momento que ele entra no santuário de Deus e recebe ali o alento à sua alma, ao seu coração. A nível de... Mas para você anotar, nosso professor Edivanei, coração, metáfora, interior, o ser. Lembre-se que digamos, 90% das menções bíblicas é em relação, metaforicamente, ao coração. Mas Jailton, não tem nada na Bíblia que fale do coração órgão? Tem, por exemplo, a morte de Absalão, né, que Joabe transpassou lá o coração de Absalão. Tem Jeorão, que Jeú veio, largou-lhe a flecha e atravessou tudo lá no coração dele. Tem lá essas menções, só para você anotar e talvez mencionar lá na sua aula, tá bom? Mas, predominantemente, é metáfora, tá? Salmo 84, o Salmo 84 era hino, irmão. É hino. Aliás, os salmos são hinos, né? Mas, digamos assim, no Brasil, quão amáveis são os teus tabernáculos. Lembra, pastor? Senhor dos exércitos. Então você vê que ele está, o coração, aí já muda aqui um pouco a figura. Aqui parece que o coração, nesses 3 primeiras menções aqui, parece que o coração está perturbado, né? Eu estou no texto bíblico básico. Mas depois ele começa a dar um alento, coração andando em retidão. Por quê? Mais uma vez, porque ele começa cantando, quão amáveis são os teus tabernáculos, os tabernáculos do Senhor, as tendas de Deus, onde a glória de Deus é manifestada, tá? Coração andando em retidão. O Salmo 112, coração firme. Um coração firme é aquele que não tem dúvida, que não titubeia, né? Em retidão, coração firme. Também lá Provérbios 3:1, coração na palavra. É a palavra de Deus que direciona, que equilibra o nosso emocional. Provérbios 3:3, coração benigno e fiel. Benigno e fiel, são características. Provérbios 3:5, está no texto bíblico básico, coração completamente confiante. Ninguém meio confia em Deus. Não, eu confio de Deus desconfiando dele, não existe isso. Ou você confia em Deus ou você não confia. Simples assim.
Então, qual é a direção do nosso coração? Coração confiante no Senhor. Ah, Jailton, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, qual é o papel da igreja? Confiar em Deus. Porque Ele está no controle da história. Ele está no controle da igreja. E eu digo isso em pregações. E desde março do ano passado, quando a pandemia explodiu, as pessoas começaram a me perguntar na igreja: ah, Jailton, o que vai ser da igreja? Eu falei: que pergunta é essa, rapaz? Que pergunta é o que vai ser da igreja? A igreja é triunfante, a igreja é vitoriosa, a igreja é gloriosa, a igreja é poderosa, a igreja tem tudo para subir aos céus a qualquer momento quando a trombeta tocar. Então, qual é uma coisa interessante que a gente precisa lembrar em relação ao Apocalipse, em relação à nossa família, em relação ao destino da igreja e da nossa família, é repetir as palavras do Senhor Jesus. João 14, não se turbe o vosso... Deus não quer ninguém com o coração perturbado por causa de caos social e econômico. Deus quer que a gente confie nele sempre e sempre e sempre. Vamos lá? Até aí tudo bem, gente? Coração do homem é terra aqui? Opa, Deus pisa. Deus pisa. Jesus pisa. Pisa ou não pisa? Deixa eu voltar, vamos lá. Coração do homem é terra aqui? Deus pisa. Quem mais? Jesus pisa? O Espírito Santo pisa? Ô, glória! É bem verdade que eu não sei o que está... Eu, Jailton, eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não sei. Agora, Deus, na sua soberania, pode me revelar, porque nós somos pentecostais e cremos na atualidade dos dons espirituais. Nós cremos. Deus pode usar um profeta e revelar o que há no meu coração. Como revelou o pecado de Davi para o profeta. Deus revela o que está se passando no nosso coração. Mas se Deus não revelar, eu não sei de nada. Eu não sei de nada o que se passa no teu coração. E nem vocês sabem o que se passa no meu coração. Agora, o coração é terra que o homem pode não pisar, mas Deus pisa. Em que momento, irmão Jailton? Em vários. Em vários. Você vai ler o Salmo 139... O salmista vai dizer: tu me conheceste substância informe. Ou seja, antes que meus ossos fossem formados, o Senhor já me conhecia. Antes que os meus nervos, minhas artérias, minha pele, meu cérebro, meus órgãos do corpo se formassem, o Senhor já me conhecia. Então, o contexto geral é de família, e às vezes e lá na igreja eu também trabalho com família, casais vitoriosos, etc. É interessante que a angústia das famílias hoje, com divórcio, rebeldia de filho, né? Crise financeira no lar, se a gente não confiar em Deus, a nossa família sucumbe. Mas a verdade é que nós temos Deus como garantia da nossa vitória. E isso a lição fala muito bem. Agora, abre a Bíblia rapidinho lá no Salmo 139. Já está lá, o varão aqui. Ó. Glória a Deus. Eu sei que você conhece esse salmo. A gente canta esse salmo, né? Nos nossos cultos, nas nossas liturgias. Olha o Salmo 139. Coração do homem é a terra que Deus pisa. E o salmista Davi vai falar que sim, que o coração do homem é a terra que Deus pisa. No Salmo 139, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondaste e me conhece. Tu conheces, aí eu não vou ler o salmo todo. Agora, preste atenção. O que Deus conhece no coração do homem? Olha como Deus anda no coração do homem. O que é sondar? Sondar é observar o interior detalhadamente. Anota aí. Eu tenho um colega que fala muito. Anote isso, ele está pregando. Anote isso. Então eu vou falar para vocês hoje. Anote isso. Sondar, observar o interior detalhadamente. Exatamente. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Agora vamos lá no Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Aí no versículo 2, o que Deus conhece? Tudo. Aí ele começa a detalhar. Tu conheces o meu assentar, meu levantar, meu pensamento. Versículo 3, meu andar, meu deitar. Versículo 4, minha língua. Vamos embora. Ó.
Versículo 8, minha cama. Olha o 13, meu interior. Olha o 14, minha alma. Olha o 15, meus ossos. Olha o 23, olha o 16, meu corpo. Isso tudo ele conhece. 23, meu coração. E ainda no 23, meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Isso é só Deus sondando. Deus sondando. E às vezes a gente ora, né? A gente ora ao Senhor. Você ora ao Senhor. Você ora ao Senhor e pede ao Senhor, sonda o coração do meu filho, que ele está desobediente. Sonda o coração do meu marido, que ele não abriu a porta do carro para mim. Sonda o coração da minha esposa, que deixou o arroz queimar. A minha esposa não faz isso. Aliás, o melhor arroz lá da igreja, quem faz é ela. Pergunta lá ao meu pastor Diego, que é o nosso dirigente lá na nossa filial. Meu pastor é uma benção, irmão. Uma benção. E ele já falou lá que é a irmã Rosângela que faz o arroz, das recepções, etc e tal. Mas a gente tem que proteger o nosso coração, tá? Então você observa que Deus pisa no coração do ser humano. A ciência acha que conhece pouco. A ciência acha que conhece. Aliás, em tanta discussão científica hoje por causa da pandemia, a gente precisa entender o seguinte: a ciência é serva de Deus. Ela só vai até onde Deus permite. Essa é a verdade sobre a ciência. Então você não vai ver teologicamente a teologia desprezando a ciência, até porque ao pé da letra, a teologia também é uma ciência. Mas eu digo, as ciências médicas, ciências laboratoriais, ciências espaciais, eles só vão até onde Deus permite. É só você ler. Já eu tô uma prova bíblica do que você está falando. É só você ler o hino de adoração do apóstolo Paulo em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí ele vai falando, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Aí termina no 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Isso é o conhecimento de Deus, isso é algo maravilhoso. No Salmo 139, nós acabamos de ler alguns trechos aqui, o salmista vai dizer, tal conhecimento, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão elevada que não posso atingir. Entendeu? Então, Deus pisa no coração do ser humano. Amós 4,13, um texto profético, ele cria os montes, faz os ventos e declara ao homem qual é o seu pensamento. Deus fala o que é que você está pensando. Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que a tua mente maquina. Deus sabe o que você planeja. Deus conhece o processo mental do ser humano. Então, entrega a tua família nas mãos do Senhor. Entrega teus filhos na mão do Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a processar pensamentos em Ti. Me ajuda a estar no centro da Tua vontade. Então, coração do homem é terra que Deus pisa. Vamos repetir? Coração do homem é terra que Deus pisa. No 3. 1, 2, 3. Perfeito. E Jesus? Mateus 9, versículo 4, está escrito o seguinte. Jesus pisa no coração do ser humano. É lindo isso. Graças a Deus. Tem gente que acha que Deus não conhece. Mas Deus conhece. Deus conhece. Mateus 9, versículo de número 4. Mas Jesus, aquelas discussões acaloradas entre Jesus, os fariseus, os partidos religiosos da sua época, né? Políticos e religiosos, essas discussões, o paralítico de Cafarnaum, tem bom ânimo, filho, versículo 2, perdoados te são os teus pecados, e aquela discussão, né, oculta, discussões ocultas, ele blasfema, ele está blasfemando. Aí o versículo 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, o seu interior, o que estava passando na mente dos fariseus e dos escribas, por que pensais o mal em vosso coração? Olha como Jesus pisa no coração do homem. Jesus pisa no coração do homem. Por que pensais o mal? Em outras versões, ou nos sinóticos, vocês vão ver uma palavra bem incomum. Para o pessoal, principalmente, que lê mais a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje. Por que arrazoais?
vocês estão planejando coisas estranhas no coração de vocês. Essa é mais ou menos a significação do sentido. O sentido, na verdade, da indagação de Jesus. Por que vocês estão falando coisas estranhas, imaginando coisas estranhas no vosso coração? Coisas estranhas. Porque às vezes o pastor Djalma, ele fala, a nossa mente, ela prega peças. E a verdade prega mesmo. E quando você, às vezes, está perdendo o foco de alguma coisa, perdendo o foco de uma leitura boa que você está fazendo, alguma coisa te distraiu. Por que arrazoais? Por que seu pensamento está estranho? Por que os seus pensamentos estão confusos? Isso é interessante. Eu peguei essa semana, na semana passada, aliás, de um psiquiatra. Ele tem a terapia medicamentosa, que ele vai passando, ele receita a terapia medicamentosa dependendo do estado do paciente que ele está cuidando. Mas ele tem um padrão de terapia não medicamentosa. Aí eu estava lendo, né? Eu esqueci de trazer, eu ia trazer aqui para mostrar para vocês, mas depois eu posso mandar para o grupo aí. É interessante que lá, no relatório dele, que ele entrega para os pacientes como terapia não medicamentosa, tem lá 3 livros que ele indica para ler sobre autoajuda, aquela coisa toda, música. Aí tem um ponto que ele fala assim, abrace a sua fé, /religião. É a linguagem dele. É a linguagem dele. Então, nessa terapia não medicamentosa, ele inclui a fé, ele inclui a igreja. Ele inclui o exercício espiritual que a pessoa precisa ter com a divindade, para que ela possa contribuir para o seu bem-estar psíquico. Então é interessante que até os bons profissionais da medicina da mente, os profissionais da mente, que cuidam do psique do ser humano, até eles reconhecem que a fé é essencial para cuidar do coração, para cuidar das doenças da alma. Então, para vocês terem noção, tá? Então, Jesus pisa no pensamento do ser humano. João, capítulo 2, versículo 24 e 25, eu gosto muito desse texto, porque ele fala assim... Eu vou ler lá, que eu vou, senão eu vou falar errado. Se eu tentar decorar, eu vou errar. Então, prefiro ler. João 2, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque eles estavam admirados, porque Jesus estava fazendo sinais e maravilhas. Aí o narrador, aqui João, no capítulo 2 do Evangelho, versículo 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conhecia. Olha o 25. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Sabia. Então você vai dizer para mim, coração do homem é terra que ninguém pisa. É terra que eu não piso. Eu piso no meu eu piso. E mesmo assim, eu piso errado. Aí vem o Espírito Santo e fala, pisa direito. É ou não é? E Jailton, e essa questão aí, né, que você falou, você pode até pisar, né, no sentido de buscar entender o seu coração, mas você não tem todo o controle e percepção do que se passa nele. A ideia do salmista, toda vez que ele fala sobre Senhor, sonda o meu coração, é nesse sentido, porque se você for parar para pensar, se você não consegue ter a percepção geral dos seus sentimentos ou do que maquina dentro da sua alma e tudo mais, somente Deus para trazer o alerta para que consiga você visualizar isso. Então, quando ele fala aqui, né, você vê essa relação de Jesus ali sempre com os fariseus, a ideia de contraponto, de tentar fazer com que eles percebam que a religiosidade cauterizou a análise deles sobre eles mesmos. Então isso serve muito para a gente hoje em dia. Por quê? Tem coisa que você está praticando ou que você está desenvolvendo na sua vida ou não está desenvolvendo porque você não pediu para Deus sondar o teu coração e te alertar acerca dessas debilidades. E Deus alerta. O Jailton falou aqui sobre essa questão, né? Isso não é só profissional da área psicológica, não. Os profissionais da área da saúde como um todo, eles estão pregando aquilo que a gente tem a Bíblia para poder nos ensinar. Perfeito. Então você vai ver aí, o povo está vendendo curso aí de R$2.000 para poder falar o que a gente tem aqui de graça na Bíblia. Então essa questão
eles usam a palavra meditar, né? E a meditação, por via da Bíblia, é uma meditação diferente. A questão da oração, você ter essa possibilidade de acessar a Deus e pedir para Ele sondar o seu coração, isso não tem preço. Perfeito. Porque são as fagulhas de alerta que Deus pode dar para você que muda a trajetória da tua vida. Pô. Perfeito. E Deus nos alerta. No Salmo 139, a gente leu aqui agora há pouco, o salmista vai falar, Davi vai falar, vê se há em mim, ele está falando com Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então ele não estava nem detectando. Vê se há em mim, ele está pedindo um alerta, Senhor, me alerta. A gente, no contexto de família, dentro do nosso lar, Senhor, me alerta se eu estou sendo um bom pai. Me alerta se eu estou sendo um bom marido. Me alerta se eu estou sendo um bom filho. Me alerta se eu estou sendo um bom profissional. Me alerta se eu estou sendo um bom obreiro, um bom ministro da igreja. Me alerta. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, isso é muito importante. Então, o coração do homem é a terra que Deus pisa. O coração do homem é a terra que Jesus pisa. E é a terra que o Espírito Santo pisa. É lindo isso, é lindo. Porque aí você vê o relacionamento, o Espírito Santo ele é ser pessoal, porque ele tem vontade, sentimento, intelecto. Né? O Espírito Santo é um ser pessoal, que se relaciona com seres pessoais que somos nós. Por exemplo, o Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, Efésios 4:30. Né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. E se nós entristecemos o Espírito Santo, se essa capacidade, por causa da nossa teimosia, da nossa desobediência, da nossa obstinação, entristecermos o Espírito Santo, se há essa possibilidade, por causa do pecado que está no ser humano, irmãos, há uma relação do coração. Há uma relação do coração do homem para com o Espírito Santo. Então eu não tenho que entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu citei Atos 5 aqui, porque quando Ananias e Safira mentem, Deus revela a Pedro. E Pedro repreende eles falando assim, por que mentistes ao Espírito Santo de Deus? Eles mentiram ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Então isso é importante que a gente note essa questão, que a Trindade Santa permeia o coração do ser humano. Isso é maravilhoso. A Santíssima Trindade permeia o coração do ser humano. Ele vai onde o psicólogo não consegue, onde o psiquiatra não consegue, onde o psicanalista não consegue. Ele vai onde nenhum cientista humano consegue ir. O Espírito Santo vai. Amém? Então vamos lá. Então o coração do homem é terra que Deus pisa sim. Então, guarde o seu coração de sentimentos tóxicos. O que é tóxico? Tóxico é que envenena, que produz efeitos nocivos ao organismo. Eu esbocei um sorriso aqui, meu irmão, porque eu me lembro, quando falou de veneno, a primeira coisa que vem na minha mente é um episódio do Chaves. É um episódio do Chaves, um clássico episódio em que... eu ia falar disso. É um episódio do Chaves... É cômico, é só para descontrair um pouco a gente. O episódio do Chaves, em que o professor Girafales, a dona Florinda chega na escola, ele vai atender ela lá fora, e ele bota o seu Madruga para tomar conta da turma. O seu Madruga vai lá e ensina para a classe o que era um veneno. Aí eu tô com a imagem da cena na minha cabeça, eu fiquei rindo, entendeu? Ele faz um desenho de uma caveira lá, com os ossinhos assim, e ele ensinando para a turma. Isso é sinal de quê? Que tem veneno. Então, tóxico, que envenena, que produz efeitos nocivos, prejudiciais ao organismo. Toda emoção negativa que vem ao encontro de nossa vida penetra na nossa alma e esconde-se no nosso coração. Isto é um perigo. Todo sentimento tóxico é perigoso. Então, o primeiro deles, você tem aí o ressentimento. A revista está bem clara, né? Sentir vez após vez. É um ressentimento, uma mágoa, uma tristeza que é difícil de você cortar ou interromper. Quando o pastor Silas prega sobre Provérbios 4, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, irmãos, não se deleta pensamento, se substitui. Então, só para você gravar isso, depois vocês assistam a mensagem.
Não se deleta pensamento, se substitui. Ou seja, eu substituo um pensamento pelo outro, ocupando ele, tomando espaço. Eu pego o pensamento positivo para aplacar o negativo, tá? Para que eu não fique com a minha alma doente. Então, ressentimento é o sofrimento que insiste em não ir embora. Que insiste em não ir embora. É interessante, alguém aqui é da roça? Ou já esteve na roça? Já passou tempo na roça? Tá ali a Mônica, né? Quem gosta, eu adoro roça, eu gosto de mato. Eu não quero nem saber. Mas tem uma coisa na roça que quase não tem aqui na área urbana. Mosquito, pernilongo, maruim, né? Quase não tem. Então o que você faz? Para você se proteger. Você quer o quê? Que o maruim vá embora. Você fecha a janela às 5 da tarde, que minha avó dizia, né? Não fecha às 5 horas que eles não entram. É que eles têm relógio, né? Fecha às 5 horas que eles não entram. Então, você observa que na roça você quer que o mosquito vá embora, que o maruim vá embora, que aquele pernilongo vá embora porque fica na sua pele, você volta da roça com calombos na pele, aquela coisa toda. O que você faz para se proteger? Você vai lá e passa um repelente, não é isso? Você tenta fechar às 5 horas da tarde, isso nunca funcionou comigo. As janelas, né? Fecha a casa às 5 horas da tarde para os maruins não entrarem. Proteger. Sofrimento que insiste em não ir embora. Insiste em não ir embora. Mas você vai ver na lição que eles não vão embora porque a gente retroalimenta eles. E você alimenta sentimentos tóxicos, lembrando das coisas ruins, trazendo à sua memória perturbações, trazendo à sua memória cenas que já deveriam ter sido substituídas, não deletadas, mas substituídas. E toda hora vem aquilo na sua cabeça, isso faz o quê? Você sofrer. Aí você vai lá para Lamentações de Jeremias 3:21. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Todos nós aqui, sem exceção, tem lembranças ruins. Todos nós aqui, mas ninguém aqui tá excluído disso. Todos nós aqui tem algum tipo de lembrança que marcou negativamente a nossa vida. Agora, quando algumas lembranças elas voltam e não causam dor, opa, isso é um bom sinal. É um sinal de que você foi curado. Glória a Deus por isso. Mas tem lembranças que ainda causam dor. Então isto é um mau sinal. Aí você vai para Lamentações 3:21. Disto me recordarei no coração, porque eu tenho esperança. Quero trazer à memória, na Almeida atualizada, aquilo que pode me dar esperança. Trazer à memória aquilo que é útil à minha alma, aquilo que promove cura da alma. Aquilo, irmãos, nas relações pessoais, os anos passam. E tem gente que gosta de cutucar a mesma ferida. Irmão, se você, conforme os anos vão passando, você vai cutucando ferida, você vai ter os mesmos problemas emocionais que aquela ferida te causou. Então é necessário você dar um basta, corta, substitua tudo isso por algo bom. Então ele insiste em não ir embora muitas vezes porque você retroalimenta, fazendo adoecer a mente e o corpo, nos afastando do Senhor. Por que nos afasta do Senhor? Porque tudo isso, irmão, acaba fazendo o seguinte: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para o culto, eu não vou para a tarde da bênção, eu não vou para a manhã da bênção, eu não vou para a vespertina da bênção, eu não vou para a escola dominical, eu não vou para a Bereana, eu não vou para o culto da vitória, eu não vou para o culto da palavra. Acabou, daqui a pouco você está em casa, caído, prostrado, fora da comunhão. Porque você retroalimentou lembranças ruins, coisas estranhas, tá? E aqui no Salmo 142, lá no último versículo do Salmo, Salmo 142, no último versículo, isso, uma alma aprisionada, o salmista está falando da alma aprisionada, né? No versículo 7, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. A pessoa já está aprisionada, por causa de lembranças ruins, por causa de sentimentos ruins. O Salmo 142, olha o primeiro versículo. Olha o que ele está no meio de um grande perigo, Davi está no meio de um grande perigo. Mas ele fala, como ele reage a isso? Minha voz
minha voz, minha queixa, minha angústia, meu espírito, minha vereda, olha aí, minha direita. Aí no versículo 4 ele diz, ninguém cuidou da minha alma. Será que ele está responsabilizando os outros pelo zelo da própria alma? Você está entregando o zelo da tua alma para os outros? Isso é uma pergunta para a gente refletir. Não. O zelo da minha alma, aí depois ele vai cair em si no versículo 5. A ti, Senhor, eu clamei. Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Ele é muito sincero. Irmãos, para você desabafar com Deus, às vezes, Jailton, eu não sei orar como o Edivanei ora, como o pastor José ora, como os pastores oram, né? Eu não sei orar, porque vocês oram falando de beneplácito, que não sei o quê, né? Porque o Senhor, nós estamos aqui no recôndito da tua presença, né? No beneplácito, né? Não precisa. Não precisa. Nós temos o Espírito Santo e nós falamos. O Espírito Santo, ele sonda o coração e pisa no coração do homem. E se nós temos o Espírito Santo, Romanos 8, 26, o Espírito expressamente nos assiste, nos presta assistência diante da nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos, porque nós somos limitados ante ao trono de Deus. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós soberanamente ou de sobremaneira com gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras. Eu gosto dessa versão. Acho que é NVT. Gemidos, palavras que não podem ser entendidas racionalmente. Aí o Espírito Santo vai lá, toma toda a tua angústia, todo o teu clamor, toda a tua alma derramada e leva ao trono de Deus. E atende a tua oração. Isso é maravilhoso. Então, esse é o ressentimento que as pessoas gostam, que é próprio do ser humano retroalimentar. Perigoso, tá? Mágoa. Mágoa, a palavra já diz mácula, mancha, mágoa. Se você, um ressentimento maltratado, um ressentimento não acertado, um ressentimento que não teve solução, gerou uma mancha na alma, uma mágoa. Porque não tratou ressentimento, ele virou mágoa. A mágoa é o outro estágio, é o estágio pós-ressentimento. Não tratou ressentimento, imagina, eu chego para minha esposa e eu lanço umas palavras ruins para ela logo de manhã. Logo de manhã. Eu saio para trabalhar, sei lá, dormi mal, acordei estressado. Aí sem querer, querendo, eu lanço uma palavra mal colocada para ela. Ela vai remoer aquilo o dia inteiro até a hora que eu chegar em casa. Vai não. Vai nada. É, varão. Ela vai remoer. Aí quando você chega em casa, quando eu chegar em casa, aí eu chego para dar uns apertos, né? Uns amassos, aquela coisa toda. Ela, o que é? O que é? Aí o homem, né, o marido vai falar assim, mas o que eu fiz? Ah, você esqueceu, mas eu não esqueci não. Não é verdade? É, irmão. Faltou aquele, fala a Deus. É, varão, glória a Deus, ó. Mácula, mancha, ó, ela é filha, a mágoa é filha legítima do ressentimento. É gerada pela insistência em não perdoar. Não vou perdoar e ponto final. Irmão, quando a gente fala que não vai perdoar alguém, é um problema, é uma luta nossa que a gente tem. Aí eu vou entrar numa área bem sensível e pesada, que é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2. Ó, é gerada pela insistência em não perdoar, gerando acúmulo de sentimentos. É uma simples raiva. Daqui a pouco vira o que hoje chamam de ranço. Não tem o ranço. Tem o ranço. Thaís está rindo ali, ó. Ranço. É ranço. Aí depois o ranço que virou uma raiva mais séria. O ranço que agora vira as costas. O ranço que agora desvia de rua. O ranço que agora vira a cara mesmo, vira o rosto. Só para não ter que suportar o rosto do outro. Isso não... Que é isso, irmão? Isso é raríssimo nos lares.
que a gente às vezes pode aplicar isso nos nossos relacionamentos amistosos. Mas muitas vezes acontece dentro de casa. O marido que vai para o segundo andar sem passar pela cozinha, entra pela sala, não vai na cozinha, chega daqui a pouco, a esposa não sabe nem que ele chegou, está já no quarto, chateado, aquela coisa toda. Um problema sério. Então, porque não houve acúmulo de ressentimento, que gerou ranço, que gerou raiva. E agora, quando a situação está caótica, é porque já virou ódio. E ódio é uma coisa terrível, diabólica, que pode destruir uma família inteira. O ódio. Que pode cortar relações dentro da parentela. O ódio. Isso é muito triste, irmão, muito triste. Então a mágoa, ela é perigosa, tá? Sentimentos negativos, acúmulo de sentimentos negativos em relação ao outro. Eu citei aqui o cônjuge, o filho, parentes, amigos. Isso pode acontecer em qualquer nível de relação. Qualquer nível de relação, tá? Então a mágoa é uma mancha. E depois, ressentimento não tratado, que virou mágoa. Mágoa que não foi tratada virou o quê? Revolta. Irmão, revolta. Isso aqui é como se fosse o ápice, é o sentimento de raiva diante da afronta, da injustiça. Ora, irmão, nessa mesma aula aqui, há 3 anos atrás, alguém levantou a questão. A revolta tem um aspecto positivo, revolta tem um aspecto negativo. Depende, aí vamos lá. No contexto da lição, ela tem o seu aspecto negativo. Sentimento de raiva diante da afronta. Ninguém gosta de ser afrontado, irmão. Quem é que gosta de ser afrontado? Nem pelo diabo e nem pelos outros seres humanos. Não é? Antigamente, as afrontas começavam no primário. Aquela coleguinha, aquele coleguinha. Hoje o que chamam de bullying, pra gente era apelidagem, né? Seu orelhudo. Eu sofri muito isso, irmão. Você tem noção. Seu magrelo. E outros adjetivos que hoje pode causar doenças psíquicas terríveis. Que na minha época isso jamais me deixaria doente. Era parte. Varão. Vocês me pagam. Pô, tu trouxe o povo, vai te perseguir aqui, Jailton. Nada, eles vêm na minha cola, varão. Eles vêm na minha cola. Ainda bota na rede social, eu tô lá. Mas deixa, o que é dele está guardado. A pessoa revoltada, está propensa a promover. Olha aqui, o caos. Injustiça, ninguém gosta de injustiça, ninguém gosta de afronta. Atitudes agressivas, coisas que não deixavam a gente antigamente doente, que hoje virou doença social. Repulsa, indignação. Tudo isso a gente absorve. Afronta. Tudo isso a gente passa, injustiça. Ainda bem que tem o sermão da montanha. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tá? Atitudes agressivas, indignação, repulsa. A pessoa revoltada está propensa a promover desordem social. Por isso que as desordens sociais históricas são chamadas de revolta. Né? Para vocês terem noção. E existe a revolta emocional, que é o caso que a gente está tratando aqui. Também nas suas relações familiares, revolta. Filho revoltado com o pai, filho revoltado com a mãe, mãe revoltada com o marido, marido revoltado com a mulher. Né? Feridas, gerando problemas, gerando caos emocional. Isso é muito terrível. E isso tudo a gente vê exemplo na Bíblia, tanto dos fatos quanto da cura, que a palavra de Deus promove. Então isso é muito importante. Por exemplo, a revolta de Esaú. Todo mundo conhece essa história. E que revolta, irmão. E que revolta. Por que ele se revoltou? Isso aqui é só um resumo. Ele se revoltou porque perdeu a bênção. Teve a bênção furtada, roubada, que foi o caso lá do guisado. Né? Mas antes do caso do guisado, ele também perdeu a primogenitura. Agora é interessante que Esaú, quando perdeu a primogenitura, o texto dá a entender de que ficou por isso mesmo. Mas quando a bênção do pai, ele perde por causa do guisado lá, que Jacó, mancomunado lá com a mãe dele, ele vai lembrar para o pai dele, não, ele me roubou primeiro a primogenitura. O assunto nem tinha sido à tona. Ele trouxe o assunto à tona porque ficou ferido lá no passado. Graças a Deus. Graças a Deus que aqui não tem nenhum casal assim.
Mas nós já tratamos de casais que ficam toda hora, parece que o perdão não foi sincero, aí daqui a pouco vem e conversa com a gente. Ah, Jailton, irmãos Ângela, não, porque aquilo que ele fez lá... Aí o outro vai e fala, mas a gente já conversou com ele, a gente já se acertou nisso. Não, se acertou, mas não houve acerto coisa alguma. O caso de Esaú parece que não houve acerto nenhum, porque ele lembrou que vendeu a primogenitura por um prato de guisado de lentilhas, e daí ficou, a gente achando o contexto geral, a gente percebendo que ficou por isso mesmo, não ficou por isso mesmo coisa nenhuma. Ele trouxe à tona depois, quando teve a outra bênção do pai roubada. Então, tanto que ele fala lá no texto, ele me enganou 2 vezes. Entendeu? Então o primeiro lá já não foi acertado. A revolta dele foi por ter perdido a bênção, por ter sido enganado por seu irmão 2 vezes, e o final, desejou executar seu irmão. Desejou matá-lo. Meu pai vai morrer, eu vou matar ele. Meu pai está velho, a qualquer momento meu pai vai partir, ele não vai ter ninguém para proteger ele, vou matá-lo. A revolta ela pode gerar morte. A revolta pode gerar tragédia familiar. Irmãos, a revolta. Está cheio disso aí no noticiário, repleto disso aí. Então, para tudo isso existe solução. O dia do perdão, vocês vão ler em Gênesis 32, que Jacó tem a iniciativa de procurar o irmão. Todos os dois estão errados. Jailton, Jacó não estava errado. Estava errado. O outro estava errado. Estão os dois errados. O nosso problema, muitas vezes, dentro de casa, principalmente, é que alguém tem que ceder. E não cede. Aí alguém pode dizer assim, é sempre eu que cedo. Que bom. Sempre eu que cedo. A verdade é que não tem balança de medir cessão no relacionamento. Não existe balança para medir cessão. Cessão com C. Não tem balança para medir cessão no relacionamento. Conjugal, amistoso, amoroso, nada disso. Não tem balança. Alguém tem que ceder. Jacó tomou a iniciativa. Eu vou procurar o meu irmão para me acertar com ele. Irmão, tem que ter uma iniciativa. Tem que ter uma iniciativa para acertar com ele. Para acertar, tem que acertar. Então, a iniciativa, um perdão sincero, porque o que marcou a sinceridade desse perdão? Embora o texto seja conhecido de vocês, tá? Me informem a hora que eu tenho que terminar, me sinalizem aí. 9 minutos? 9 horas, tá bom. Susto, gente. Susto, hein? 20 minutos, obrigado. Então, um perdão sincero, porque houve quebrantamento. O quebrantamento mostra a sinceridade da relação. Quebrantamento, a aceitação. Jacó foi esperto, mandou presente. Toma aí, uns gado. Então, embora a insegurança é interessante, a insegurança da relação dos dois estava abalada, eles não estavam tão seguros, Jacó principalmente, que mandou separar os bandos da família dele, não. Ele está vindo, os mensageiros falando, olha, teu irmão está vindo aqui com 400 homens. Aí, meu Deus do céu, e agora eu pedi perdão, o cara vai vir aqui matar. Mas, na verdade, Jacó tinha certeza daquilo que ele estava fazendo, embora o coração dele tenha balançado, porque há muito tempo sem ver o irmão. Muito tempo. E agora ele procura uma aproximação para se acertar. Irmão, se for necessário você se aproximar para se acertar com alguém, se aproxima. Ensina isso lá na tua igreja. Se aproxima. Porque é impressionante, irmãos, que não pode haver, no contexto eclesiástico, no contexto do reino de Deus, pessoas que querem ofertar, mas que não acertam com o irmão. E o texto que vocês já conhecem. Querem adorar, querem cantar, querem ministrar louvor, querem musicalizar, querem trabalhar no reino, mas não se acerta com o irmão. Se quando tu for levar tua oferta no altar, lembrares, olha o processo mental aí, lembrança. Lembrares que teu irmão tem alguma coisa contigo, segura a tua oferta aí, vai lá se acertar. Vai lá. Isso é muito sério e envolve batalhas espirituais também. Tá? Então houve um perdão sincero entre os dois porque teve abraço, toque de pele. Teve quebrantamento, teve choro, teve lágrima. Porque o que aconteceu entre Esaú e Jacó foi muito sério. Entre eles dois, pessoalmente, ficou tudo acertado.
Mas os povos que vieram depois tiveram problemas um com o outro. Porque tem consequência. Entre os dois ficou tudo acertado. Cada um seguiu o seu caminho. É interessante, anota isso aí. Aliás, esse slide vai ficar lá na fábrica de EBD. Mas cada um seguiu o seu caminho. Quando eles se acertaram, cada um seguiu o seu caminho. Isso simboliza o quê? Que o perdão, ele não precisa necessariamente restabelecer um relacionamento íntimo. Não precisa. Tem que haver um acerto. Isso tem que haver. Não quer dizer, vou repetir, não quer dizer que deverá haver a volta de um relacionamento íntimo. Mas que tem que ser acertado, tem. Tem que ser acertado. Cada um seguiu o seu caminho. Esaú foi para onde? Para as montanhas de Seir. Que nos textos proféticos depois vai virar vários caminhos opostos. Cada um foi para o seu lado. Foi Esaú para as montanhas de Seir. E Jacó foi para onde? Para Sucote. Repitam essa palavra, Sucote. 1, 2, 3. Sucote. Significa paz. O acerto termina em paz. Quando há perdão, o caminho é o caminho de paz. Não é a paz que o mundo dá. Quando há perdão, há o caminho de paz. Cada um seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho. Sua trajetória, seu destino, seu desígnio. Pronto. Jailton, você fala como se fosse fácil. Não é, irmão. Claro que não é. Porque mexe com os nossos sentimentos, mexe com a problemática da natureza humana pecaminosa. E é muito difícil. A milícia da batalha, é a milícia da carne contra o espírito. Pode falar, pastorzão. Se fosse fácil, certamente Esaú e Jacó trariam uma solução para o problema de imediato, questão de um mês, um ano. Olha quanto tempo durou, né, pastor? 20 anos. Poxa. Anote isso. 20 anos, quer dizer, e Jacó ele precisou trabalhar, ele foi trabalhado por Deus. Perfeito. Né? E ele também Deus forjando o caráter dele. Isso, porque esse encontro provou que o coração dele recebeu um tratamento de choque espiritual para ele reconhecer o pecado dele. Numa linguagem neotestamentária, Jacó nasceu de novo. Nasceu de novo. É isso aí. Perfeito. Vamos lá? O perdão, ele pode não estabelecer uma nova relação íntima, mas certamente estaremos liberados. Liberados. Tá? De qualquer legalidade emocional e espiritual. Irmão, legalidade espiritual, isso é muito sério. Aí o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Se é que o tenho perdoado, o fiz na presença de Cristo. Aí ele completa, pastor, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus ardis. Ou seja, a falta de perdão é a legalidade espiritual para que Satanás atue no terreno da tua casa, das tuas relações. Então, a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Se eu tenho perdoado, eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem, para que Satanás não tenha legalidade para trabalhar. O perdão bloqueia as ações de Satanás. Ensina isso lá na tua igreja. Guarde seu coração do egocentrismo, tá? Em palestras sobre Piaget, utiliza-se muito aqui o homem como centro das atenções. Tá? O egocentrismo é o homem no centro de tudo, é quando ele se coloca como centro. Tudo gira em torno do bonitão. Tudo gira em torno da beleza. Né? Pessoas que acreditam ser o centro do universo. Nada pode acontecer sem mim, sem a minha presença. Tudo tem que ter o meu crédito. Irmão, existem pessoas que têm esse comportamento tão viciante que quando eu vou no cinema, eu fico esperando o nome dessa pessoa aparecer nos créditos do filme. É triste. É triste. Então, a pessoa se sente o centro do universo. Narcisismo. O egocentrismo, ele abarca essas três problemáticas psíquicas ou não, que vai mostrar aí na lição. Tá? O narcisismo tem aqui
uma obra, né, um quadro de Narciso, um lendário, é uma lenda grega, né? O que simboliza hoje para nós, que é a distorção da autoimagem, está na lição. Exagero exibicionista da autoadmiração, tá? Interferindo negativamente nas relações interpessoais do indivíduo, exigindo e dependendo da aprovação dos outros, o narcisista. Existe um ponto, deve haver, né? Tem que haver um ponto de equilíbrio em relação a isso, em relação à autoimagem. Jailton, isso quer dizer que a gente não pode trabalhar a nossa autoimagem? Eu estou andando aqui e me esqueço que tem câmera. Eu não sei para onde está indo. Então, a autoimagem é para ser trabalhada. Não tem problema algum. Mas se você chegar ao nível, como a bruxa da Branca de Neve, espelho, espelho meu, aí, meu irmão, o negócio está ficando sério. Aí é patológico. Ególatra. Tá? Você vê na Rainha Má um exemplo de narcisismo. Espelho, espelho meu, diga-me, tem alguém mais bela do que eu? Né? Narcisismo. Então, você vê que a pessoa, o narcisista, não é aquela pessoa que cuida da própria imagem, mas é aquela pessoa que exagera no exibicionismo da sua imagem. Deus trabalha na imagem do homem. A nossa imagem é a imagem e semelhança de Deus, é o Tisselém do Antigo Testamento. Deus trabalha. E todos nós, como espelho, 2 Coríntios 3,18, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor trabalha a nossa imagem. Então não preciso nem trabalhar tanto quanto o Espírito trabalha, porque ele é soberano, ele trabalha na minha vida. Então não tenho necessidade de aprovação. Nós não precisamos disso. Porque quando há exagero ou exibicionismo, pode tornar-se uma coisa patológica, que vai precisar de um tratamento, de uma intervenção psiquiátrica. Tá? Então isso é muito sério. Por exemplo, não precisa não. O senhor pode até me ajudar. Eu me acho bonito. Alguma coisa errada nisso? Em hipótese alguma. Então tá bom. Em hipótese alguma, né? Em hipótese alguma, tá? Eu tenho uma tia que ela me chama de lindo e eu me sinto, entendeu? Tia tudo, né? Tia, avó é uma coisa maravilhosa. Aí, Gelton, o problema aí já não é no coração, né? Já é Aí piorou, né? Que homem, né? Meu Deus do céu. Tá na benção, é isso aí. Egoísmo. O que é o egoísmo? É outro mal emocional do egocentrismo. É imaturidade emocional. O egoísta é imaturo emocionalmente. Parece que ele não cresceu na sua mente. Egoísta. Só pensa nele. Aquele ditado antigo. Irmãos, se a farinha for pouca, o meu pirão primeiro. O indivíduo quer receber mais do que pode dar. Mais do que é capaz de dar. Mesmo praticando o bem. É interessante essa questão do egoísmo. Mesmo praticando o bem ocasionalmente, porque o egoísta faz o bem, mas só de vez em quando. E esse de vez em quando, ele tem que receber crédito ou algum retorno pessoal. Olha que coisa triste. Faz por interesse, se relaciona com pessoas por interesse, bajula, né? Lembra, acho que o Leandro vai lembrar da mensagem do pastor Gesiel Gomes, na Islavec 2015, quando ele vai falar de Nicodemos, para a gente ter cuidado para não nos embriagarmos com elogios. A gente não se embriagar com elogio. É isso? Aí depois ele vai falar, Jesus, bom mestre, o jovem chega para... Depois o jovem chega para ele, bom mestre. Jesus não questionou o mestre, questionou o bom. Por que me chamas bom? Bom só um que é Deus. A gente precisa ter até cuidado com elogio, irmão. Para a gente não se embriagar e se envaidecer. Longe de nós qualquer vaidade, tá certo? Então, Atos 20 e 35, o egoísta tinha que ler isso aqui 24 horas por dia. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E se tem uma coisa que o egoísta não gosta de fazer, é dar, é contribuir. Né? E quando ele faz, é visando algum retorno. Ingratidão. Gratidão é a memória do coração, né? Ingratidão é não reconhecer os favores recebidos de Deus ou de outras pessoas. O ingrato, geralmente, ele faz assim, não fez mais que obrigação.
A gente tem que ensinar nossos filhos a ser gratos, até por coisas simples. Até por coisas simples. Você chega em casa, você está colocando um café na mesa. Ensina ele a agradecer, obrigado. Obrigado, Senhor. Ô pai, obrigado por ter ido na padaria, porque é sempre o menor que vai, né? Quando eu vou na padaria, vai. Vai. Agradecer, ser grato. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Eu vi um meme outro dia, né? Quanto custa um café? R$5. Oi, bom dia. Quanto custa o café? R$3. Olá, bom dia. Como vai? Quanto custa o café? R$2. O preço vai descendo conforme a educação e a gratidão que a pessoa tem. Café, né? Café é tudo. Café é vida. É vida. Agradeça pelo teu café, irmão. Ainda que você tome Evoluto, agradeça. Dali agora vamos ver, se os irmãos entrarem da paz do Senhor, a gente começa a deixar o povo abastecer o copinho, senão... Perfeito. Então a gente precisa, irmãos, reconhecer, tá? Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Lembra dos 10 leprosos? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, um estrangeiro foi agradecer. O estrangeiro foi lá agradecer. Ou seja, geralmente quem agradece é quem a gente menos espera. Irmão. Não é mole, não. Livrando-se do egocentrismo. Amar a Deus é ao próximo. Amar a Deus é ao próximo. O amor é o vínculo da perfeição. Irmão, para toda a solução sentimental, o amor entra na frente. O amor lidera tudo. O amor lidera. Então, para você se livrar do egocentrismo, do narcisismo, do egoísmo, de tudo que... Amor. Faça com amor. Porque o amor, ele não espera retorno. O amor não exalta a própria pessoa. Não, o amor, ele já é exaltado. Quem está em amor está em Deus. 1 João 3,16. Quem tem o amor está em Deus. Quem está em Deus tem o amor. Faça-se tudo com amor. Amor como Cristo amou. Como Cristo nos amou. Romanos 5,8. Ele mostrou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois, João 13,34. O amor de Deus. O amor de Deus. Guarde seu coração. Aí é o tópico 3. Falamos das questões da alma, falamos das questões do egoísmo. E agora, guarde o seu coração do pecado obstinado. Aí é o pecado mesmo. Do pecado obstinado. Guarde o seu coração do pecado obstinado. O pecado afasta o homem da presença de Deus. Isaías 59,2. Está escrito lá: as vossas iniquidades fazem separação, promovem afastamento entre você e Deus. É o pecado, tá? Então a gente tem que largar o pecado, guardar o seu coração do pecado. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que protege o nosso coração contra o pecado. Tá certo? O pecado obstinado traz terríveis consequências. Vocês lembram da clássica história de Davi e Batseba? Ele mata o marido dela para ficar com ela, para formar uma família com ela. Tem um primeiro filho, morre. Depois os demais que nasceram, a casa de Davi virou uma bagunça. Né? Eu me lembrei de uma música que falava que casa de Davi é casa de oração. E uma vez o pastor Santos aqui na Santa Ceia falou: irmão, casa de Davi é casa de perturbação. Por causa da consequência do pecado dele. Porque tudo que ele passou de ruim na família foi consequência do pecado dele. Mas Jair, o homem segundo o coração de Deus, irmão, ele se arrependeu. Você vai ler os textos proféticos aqui de 2 Samuel 12, 3, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 18. Você vai ver como se desenvolveu essa história. E como Deus revelou ao profeta e colocou Davi na parede para que houvesse um conserto. Tá? Aí você vai ler o Salmo 51, tá? Salmo 51 que é clássico. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Deus perdoa o arrependido de coração. Deus perdoa o arrependido? Perdoa. Perdoa. Quer ver lá? 1 João 1,9. Epístola. Primeira epístola de João 1,9 e o capítulo 2, versículo 1.
1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora olha o capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Na Almeida Revista e Corrigida, o advogado aí está com A maiúsculo. É a pessoa de Cristo como nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aí já entra a doutrina da expiação ilimitada, que é o que a gente crê. A gente não crê em expiação limitada, que Jesus morreu por alguns. A gente não crê nisso. A gente crê que Jesus morreu por todos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. A gente crê na expiação ilimitada. Tá? Então, o homem pode alcançar o perdão de Deus, sim. Na sua família. Busque uma vida de santidade junto à sua família. Santidade, muitas vezes, não é um compêndio de regras estatutárias de uma igreja, de uma instituição religiosa. Legalista. Não, olha, para você andar em santidade, você tem que andar com coque, tem que amarrar, não sei o quê. O coque aqui, camisa aqui, camisa aqui. Mulher não pode andar de calças, tem que andar de saia. Homem não pode usar bermuda. Mas santidade não tem nada a ver com isso. São coisas que os homens inventam. Tá? O que você faz em oposição ao pecado é o que importa. O que é que você faz em oposição ao pecado? É o que vai contribuir para a tua santidade. Santidade é o que você faz em oposição ao pecado. O que é que você promove para se opor ao pecado? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu evangelizo. Eu estou em oração com a minha família, eu boto minha família para orar. Eu estou na casa do Senhor em adoração, estou em comunhão com meus irmãos, em comunhão, estou debaixo de autoridade. Isso é maravilhoso. Tá? Então, santidade é o que você faz em oposição ao pecado. É não dar confiança a pressões externas. A não cair nas ciladas do diabo, é ter oração e vigilância. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para devorar. Então, santidade é o que você faz em oposição ao pecado. Carregue a sua família, leve a sua família em direção à santidade de Deus. Tá? Guardei a tua palavra. Vamos repetir o Salmo 119, versículo 11? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus abençoe os amados irmãos. Amém, glória a Deus. Pô, a aula foi tão boa que passou rápido, né? O Jailton, quando pensou que... Falei 9 para ele, pensou que era 9 minutos que estava faltando. Mas foi aí dentro do percurso da aula. E uma aula de instrução, né, para nossas vidas. Essa lição aqui, ela acha a gente em várias curvas aqui, né? Vai pegando as curvas da lição e vai achando a gente. É um tipo de sentimento, é um tipo de comportamento e que precisamos guardar nosso coração dessas questões todas que foram faladas aqui e principalmente porque a revista trata sobre a ideia da família e, obviamente, a família é um laço próximo de relacionamento e quando isso tudo aqui é deixado, né, para nossas vidas e não preservado alguns tipos de sentimentos nas nossas vidas, a gente acaba fragilizado nas nossas relações e prejudicando as pessoas que estão à nossa volta. É um exame que a gente tem que fazer mesmo, diário, para poder verificar o que a gente precisa melhorar. Quantos aí foram abençoados pela aula do professor Jailton? Maravilha. Jailton veio com a caravana Marcílio Dias. Veio um povo que perseguiu um pouco aqui, mas ele tocou a bola e saiu aí. Aproveitar aqui, o Jailton terminou aqui botando a logo da Fábrica EBD. Quem aqui não conhece a Fábrica EBD? Quem nunca acessou a Fábrica EBD aqui? Os irmãos aqui. Então, a Fábrica EBD é o local onde a gente armazena todos os conteúdos que a gente tem produzido, que os professores produzem. Então, para acessar é fácil, fabricaebd.org. Lá você procura as classes
e tem todo esse material lá no Jovens e Adultos. Você vai achar a revista, né, com essa imagem aí que você tem da sua revista, e você pode baixar tanto esse PowerPoint que foi usado aqui pelo professor Jailton, quanto o PowerPoint padrão que a gente disponibiliza. O vídeo dessa aula vai ficar lá também disponível. Domingo, depois da ministração, a aula da EBD fica. E também o CDcast, que é o podcast da lição bíblica, dessa lição que nessa semana coincidiu de o Jailton dar aula lá no CDcast e aqui também na Bereana. Tem algum irmão aqui que nunca veio na Bereana? Alguém que está vendo pela primeira vez? Bereana? A irmã, qual é o nome da irmã? Célia, seja bem-vindo, irmão. Alexandre e a Marcele. Sejam bem-vindos. Toda sexta-feira a gente está aqui na Escola Bereana estudando essas lições com um pouco mais de tempo do que a gente tem no domingo na EBD e com essa interação, né? Os irmãos hoje estavam um pouco tímidos aqui, mas o pastor Josiel ainda interagiu. Vamos ficar de pé? Eu vou chamar o professor Alex aqui. O professor Alex vai orar para poder encerrar e a gente ir na bênção para casa. Amém. Não deixe de passar ali no cafezinho com açúcar, sem açúcar. E café cai bem com empada, né, irmã? Quem quiser uma empadinha, conversa com a irmã Tânia ali, que é empada de qualidade e requinte, né? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus pela vida do nosso professor Jailton Lima, que trouxe essa palavra abençoada. Eu também, de vez em quando, gosto ali de falar alguma coisa, mas eu estava só colhendo, tão boa que foi a aula, que eu só fiquei anotando e tirando as minhas próprias dúvidas, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade ímpar de estarmos na tua casa, Pai, com o tempo para poder, Pai, tirar nossas dúvidas, para que possamos, Pai amado, Pai celestial, crescer em graça e no conhecimento da tua palavra. Que esse espaço dialógico, dialético, seja para a honra e glória do teu nome, Pai, para que possamos ter um momento de comunhão, um momento de estudo da tua santa e gloriosa palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Agora queremos te pedir para que o Senhor leve em segurança para nossas casas, Pai, livrando de toda a violência do trânsito, violência urbana, possamos estar aqui 2 fins de semana, cada um nas suas igrejas, suas filiais, ou aqui mesmo na sede, para honrar o teu nome e aprender um pouco mais de ti na escola dominical e também no culto público, Pai. Muito obrigado por tudo, é que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo e glorioso de